Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que eu chego até a casa de vocês para rezarmos juntos. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. Gostaria que você oferecesse ao Senhor também o seu trabalho, a sua atividade, os compromissos que você tem ao longo da semana, aquilo que já está agendado, no nível do trabalho, mas também no nível pessoal, no que diz respeito a consultas, o que está na área da saúde, você que tem alguma conversa com alguém que vai ser um pouco mais delicado, vamos colocar tudo em oração. E eu quero também saudar a você que é novo nesse canal de evangelização, dizer a você que você é sempre bem-vindo, bem-vinda. E se você ainda não é inscrito nesse canal, você pode se inscrever, pode fazer também parte do nosso grupo de oração de forma totalmente gratuita. Você vai clicar aqui embaixo, nesse quadradinho vermelho, onde está escrito inscrever-se. Clica ali, preenche ali com o seu e-mail as informações bem rápidas ali que você vai preencher e você vai passar a fazer parte do nosso grupo de oração. Assim também eu gostaria que você marcasse ali naquele sininho, logo do lado ele tem um sininho, e selecione todas as notificações para que você receba uma mensagem toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, um novo vídeo para a nossa oração, reflexão da palavra, tá bom? Então pegue também a sua Bíblia aí, vamos rezar juntos. A igreja hoje nos convida a meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. O texto diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós agora nesses últimos tempos, de maneira especial mais aqui no sul do nosso país, nós passamos por dias muito frios. Mas muito frio mesmo. Se você acompanhou aí pelos telejornais, você viu, a quantidade de neve que caiu aqui nos últimos dias e agora permanece ainda um frio intenso. O que eu quero dizer com isso? A necessidade do ser humano, ela é diferente dependendo da região e dependendo das circunstâncias em que vive. Em muitas regiões, as pessoas estão com necessidades de alimentos. Aqui no Rio Grande do Sul agora, as campanhas de agasalho, de coberta, de roupa, para que as pessoas possam se esquentar. E assim também aconteceu naquele tempo de Jesus Cristo. As pessoas iam até ele porque estavam perdidas. Elas estavam sem referência.
E aí é muito difícil de fazer com que uma pessoa raciocine se ela não tem aquilo que é o básico. Imagina uma pessoa que vem tremendo de frio e fica ali na tua frente e a gente começa de ler o Evangelho para ela. Você acha que ela está preparada para ouvir a palavra de Deus? Não está. Então nós precisamos primeiro suprir aquilo que é o básico. Esquente essa pessoa primeiro e depois, enquanto ela vai se esquentando, nós podemos falar algumas coisas de Jesus. Da mesma forma, aqueles que estão com muita fome, estão ali loucos por um pedaço de pão para saciar a sua fome. E nós vamos começar a falar de Jesus assim, tá, e quando que eu vou comer? Que hora que eu vou comer? Então sacia aquilo que é o básico primeiro, para que depois nós possamos ir evangelizando. Digo isso também dentro da nossa casa. Muitas e muitas vezes nós queremos apresentar ideias, propostas, quando dentro da nossa casa nós estamos vivendo um inferno. Você acha que alguém está preparado para ouvir uma ideia nova? Não. Nós primeiro precisamos acalmar aquele momento difícil para depois conseguir conversar. Jesus com os seus discípulos faz a mesma coisa. Aquelas pessoas estavam sedentas de ouvir Jesus, mas que Jesus também os alimentasse, curasse as suas feridas. E Jesus estava triste, porque ele soube da morte de João Batista. E ele inclusive se retira para um lugar afastado. Quem sabe dentro do seu coração machucado. Por que é que essas pessoas são tão cruéis? Por que há tanta injustiça? E aí aquela multidão fica sabendo que Jesus estava ali. E aí Jesus se enche de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. E no final da tarde, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: bom, despede eles para que possam ir embora, nós não temos comida aqui. E o que Jesus diz? Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Esta frase, ela deve ecoar dentro do nosso ouvido e no nosso coração. Feche os seus olhos. Jesus que diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora. Aquela pessoa que vem até você que está com frio, ele não precisa ir embora. Dai vós mesmo uma roupa para que essa pessoa possa se aquecer. Aquela pessoa que chega até você chorando, ela não precisa ir embora. Dá você também um pouco de tempo para que essa pessoa possa desabafar, colocar para fora a sua mágoa, a sua dor. E que esse dia, essa segunda-feira, possa ser esse dia marcante, porque o milagre acontece quando nós colaboramos, quando nós ajudamos. Às vezes nós podemos dizer, mas isso é tão pouco para uma necessidade tão grande. Jesus saciou uma multidão com pouquinhos pães e peixes. Assim também esse pouco tempo, entre aspas, porque às vezes aquele segundo que nós tiramos para ouvir alguém pode ser o diferencial na vida desta pessoa. Então, observe os detalhes. Ao longo deste dia, vá observando todos os detalhes, os pequenos momentos, os eventos, aquilo que acontece como que num flash. Vá observando aquilo que acontece na sua vida e também nos ambientes em que você vai circular hoje. Vamos fazer esse exercício. Vamos pedir também a bênção de Deus sobre cada um de nós, os nossos trabalhos e a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia e até o próximo programa.